Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vinda à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será probabilidade e estatística. O nosso objeto de conhecimento será análise de chances de eventos aleatórios. E o tema, construção e representação de árvores de possibilidades. Professora, a senhora falou e eu não entendi. Bom, a gente vai falar de probabilidade, tá? Vai entender o que é probabilidade e vamos construir, né, uma árvore de possibilidades ou árvore da probabilidade, tá? Tanto faz possibilidade ou probabilidade, tá? Não tem como eu falar da construção dessa árvore de possibilidades sem falar do que é probabilidade. Por isso que a gente vai entender os dois hoje, tá certo? Então, eu começo com probabilidade. O que é isso, né? É a chance de algo acontecer, né? São as possibilidades de acontecer. Por exemplo, se eu estiver andando na rua, qual é a possibilidade de eu encontrar pessoas? Qual é a possibilidade de eu encontrar um animal, né? Então, isso aí é probabilidade. Numa jogada, num jogo de dominó, por exemplo, qual é a probabilidade de eu ser a vencedora, né? Ou de outras pessoas vencerem que estejam jogando comigo, tá certo? Então, probabilidade é isso, é a chance de algo acontecer, tá? E aí eu tenho uma formulazinha, tá? Que está aí escrito com um monte de letra, né? Bom, probabilidade de um evento ou situação, né, mas a gente vai chamar de evento, é o número de resultados favoráveis, né, dividido, né, ou sobre o número de resultado possível. Tá bom? Como assim, professora? Bem resumidinho, tá? Probabilidade, que vai estar representado pelo P, é o que você quer pelo total que você tem, tá? Por exemplo, eu estou com um dado e eu quero lançar esse dado. Eu quero que caia o número 3. Então, lá em cima eu vou botar o número 3, tá? No numerador. E quais são as possibilidades? Quantas chances tem para isso acontecer? O meu dado ele vai de 1 a 6. Então, são 6 possibilidades, né? Então, é 3 que eu vou ter no dado e vai ter 6 números desse dado. Então, é uma chance em 6 de isso acontecer, tá bom? Mas não se preocupe, que a gente vai, ao longo da aula, explicando tudo bem direitinho, tá bom? Então, o que você precisa gravar aí é só essa parte. O que você quer pelo total do que você tem, tá bom? O que eu quero pelo total do que tem, tá? É isso aí que é a nossa formulazinha da probabilidade. Então, vamos lá. Vamos voltar para o exemplo dos dados, tá? Um lançamento de dado. Qual é a possibilidade de eu lançar um dado e cair a face 2? Ó, eu tenho um dado que ele vai de 1 a 6, né? Um lado tem 1, no outro lado tem 2, no outro tem 3 e assim sucessivamente, né? Então, vê só. O que você quer, o que é que eu quero? Não é o número 2? E quantas vezes vai aparecer o número 2 aí nesse dado? Não é uma vez só? Então, o 1 já está lá em cima, tá? No numerador. E quantos números eu vou ter no total? Quantas faces eu vou ter aí nesse dado? De 1 a 6, tá? Então, a probabilidade de cair a face número 2 vai ser 1 em 6, tá certo? E aí, gente, se fosse o número 5, do mesmo jeito, 1 em 6, porque o nosso dado ele vai do número 1 ao número 6. E o número 5 ele só vai aparecer uma vez, tá bom? Ah, professora, tem dado com mais faces? Tem. Eu tenho dados com 10 faces, com 8, com 12 faces, mas a gente usa o dado simples, tá bom? Então, grava bem aí, minha gente, o que eu quero pela quantidade do que tem, tá bom? E aí a gente vai resolvendo tudo bem direitinho. E aí, esse resultado
é o quê? É uma fração irredutível. Lembra do que é uma fração irredutível? É aquela que eu vou reduzindo, né? Que eu vou dividindo e vou reduzindo. Como eu não consigo mais dividir o número 1, aí eu não tenho mais como reduzir essa fração. Lembrando que para fazer a fração redutível, o número que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo, tá? Então, como eu não posso mais dividir o número 1, essa daí é a fração final, é a fração irredutível, tá? Nossos resultados vão vir assim, na forma de fração, e também vai vir na parte de porcentagem, tá bom? Mas aí eu vou dar mais prioridade à parte de fração, porque é um assunto que a gente já andou vendo por aí nas nossas aulas, tá bom? Vamos continuar. No lançamento de um dado de 6 faces, qual é a probabilidade da face voltada para cima ser um número par, tá? Ó, ele quer saber agora qual é a probabilidade de cair um número par, quando eu jogar o dado for para cima. Primeiro, eu tenho que ver quanto e quais são os números pares. Lembra? 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, a nossa aulinha aqui, tá bom? Então, de números pares no nosso dado, que tem 6 faces, ou seja, ele vai do 1 ao 6, eu vou ter o 2, o 4 e o 6, tá? São os números pares que tem no nosso dado, tá? E aí eu tenho 3 números pares, né? Tanto pode cair o número 2, que está valendo, porque 2 é par, tanto pode cair o 4 ou o 6, tá? Se cair 1, não serve para mim. Se cair o 3, não serve. Se cair o 5, também não serve, porque eu só quero os números pares, tá bom? Então, aí eu vou ter 3 possibilidades, tá? E aí, é o que eu quero. E o que é que eu quero? 3 números. O número 2, o número 4 e o número 6, né? Então, são 3 possibilidades. Pelo o que eu tenho. E o que é que eu tenho? Tenho 6 números, tá bom? Então, aí a fração, né? A respostinha é 3 em 6, tá? São 3 possibilidades em 6 possibilidades, tá bom? Eu posso reduzir essa fração? Posso reduzir essa fração. Como? Dividindo por 3. Se eu divido 3 por 3, eu vou ter 1. E se eu divido 6 pelo 3, eu vou ter 2, tá bom? E aí eu já fiz minha fração irredutível. Posso reduzir mais? Não. E aí, quando eu tenho 1 sobre 2, isso é o quê? É um meio, né? É a metade. E se você parar um pouquinho para pensar, 3 possibilidades de 6 é justamente a metade, né? Porque a metade de 6 é 3, tá bom? Então, nós já fizemos nossas possibilidades, nós já analisamos, já chegamos à fração final, né? A irredutível, que é 1/2, tá bom? Então, vamos embora, continuar. No lançamento de um dado de 6 faces, qual é a probabilidade da face voltada para cima ser maior do que 2? Ó, ele não quer número par, ele não quer o número 2. Ele quer maior que 2, tá bom? Se ele quer maior que 2, nós vamos ter o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6, tá? Pode ser o número 2? Não, porque ele quer maior que 2, ele não quer igual, ele quer maior. Pode ser o número 1? Não, porque 1 é menor que 2, tá? Então, aí eu vou ter 4 possibilidades. E aí, como é que eu faço agora? O que eu quero, que são as 4 possibilidades, porque pode cair tanto o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6, pela a quantidade que eu tenho, que são 6 números, né? Do dado, tá bom? Então, aí a probabilidade é 4 em 6. De quando eu jogar um dado, cai um número maior do que 2, tá bom? Posso reduzir essa fração? Posso reduzir essa fração. E aí, o que é que eu faço? Vou dividir por 2.
tanto 4 quanto 6. Dividir 4 por 4 deu 2. Dividir 4 por 2, que deu 2. E dividir 6 por 2, que me deu 3. E aí eu fiz já a fração irredutível. Professora, toda vez eu vou ter que ficar fazendo a fração irredutível, toda vez que eu der essa respostinha, vou precisar? Não, mas assim é bom que a gente vai treinando, né? Vai treinando aí como é que faz as frações irredutíveis, tá certo? Então, a probabilidade vai ser de 2/3, né? De cair um número maior que 2, tá bom? Ó, no lançamento de uma moeda, qual a probabilidade de obtermos a face cara? Escreva o resultado em porcentagem. Ó, lembra que eu falei que também pode cair porcentagem? Tá? Então, como é que é? O que eu quero pelo que eu tenho, não é? O que eu quero, a face cara. Na moeda, um lado é cara, no outro é coroa. Então, eu tenho duas faces na moeda e uma vai ser cara e a outra vai ser coroa. Então, cara só vai ter uma, não é isso? Então, o que eu quero só tem um, que é a face cara. E quantas faces tem na moeda? 2, né? Então, ficou 1/2. 1/2. 1/2, quando eu vou pensar lá em porcentagem, é a metade. Então, qual é a metade de 100? Vai ser 50. Então, aí, nós já vamos ter 50% de chance de, quando eu jogar a moeda, cair a cara. Tá certo? Cair a face, né, da moeda ser cara. Tá bom? Então, vamos continuar. Ó, um saquinho contém 10 papéis. Ainda ficou faltando um, e aí, mas tudo bem. Sendo 7 azuis e 3 amarelos. Qual a chance de retirarmos um papel amarelo? Ó, eu tenho um saquinho e eu tenho um papelzinho dentro. 7 são azuis e 3 são amarelos. Eu quero apenas os papeizinhos amarelos, tá? Quando eu botei a mão no saquinho, que eu puxar, eu quero tirar um amarelo. E aí eu preciso saber quais são as minhas possibilidades, né? Qual é a minha probabilidade disso acontecer. Então, o que eu quero pelo que eu tenho. Lembra? Então, eu quero a quantidade de papeizinhos amarelos, que são 3 papeizinhos amarelos, né? Pela quantidade de papeizinhos que tem, que são 10 papeizinhos, né? Então, são 3 em 10, tá certo? Por que, professora, a gente não usou o 7? Porque aqui não falou do azul, tá? Se eu quisesse tirar o papelzinho azul, ali no lugarzinho do 3 seria o 7, tá bom? Porque seria 7 papeizinhos azuis do total de 10 papeizinhos que a gente tem. Mas como eu quero só o amarelo, aí ficou 3/10, tá certo? Ó, observe a roleta numerada de 1 a 20. Se eu girar essa roleta, qual é a chance de acontecer? De sair um número ímpar e depois de sair um número primo, tá bom? Ó, primeiro, números ímpares. A gente já viu os números pares, vamos ver o número ímpar. Eu vou fazer um número de 1 a 20, tá bom? Olha, de 1 a 20. E aí, desses números de 1 a 20, eu vou tirar só os números ímpares. Tenho lá. Número 1, número 3, número 5, número 7, número 9, 11, 13, 15, 17 e 19, tá? Esses são os números ímpares. E aí, agora eu vou fazer a quantidade de número ímpar que eu tenho, que é o que eu quero, pela quantidade de número que tem, tá bom? Então, probabilidade vai ser a quantidade que eu quero, que são 10. Por que são 10? Porque eu tenho 10 números ímpares, tá bom? Não é só o número 10, não, gente. São 10 números ímpares. Do 1, 3, 5 até o 19, tá bom? E o total de número que eu tenho, qual é? 20, tá? São 10 em 20. Eu tenho 10 chances de 20. Aí, o que a gente vai fazer? Uma fração irredutível. Ah, professora, eu vou ter que dividir por 2, aí dividir de novo e dividir de novo. Bom, se você quiser.
né? Porque quando eu olho daqui, eu já vi que eu posso dividir já 10 por 10 e o 20 por 10 também. E aí, quando eu faço essa divisão, eu vou ter 1/2, tá? Então, a probabilidade de cair um número ímpar é 1/2, tá certo? É a metade, né? Tanto faz eu tenho a metade de chance, né? Eu tenho 50% de chance de tirar um número ímpar e eu tenho 50% de chance de tirar um número par, tá certo? Então, essa aí foi a dos números ímpares, tá? Agora, a gente vai ver dos números primos. Eu tenho lá os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19, tá? E aí, agora eu vou fazer o que eu tenho pelo que eu quero. Eu tenho 8 números primos, de 1 a 20, né? Porque o nosso espaço amostral ele é de 1 a 20. E aí, quanto é que eu tenho? 20. Então, eu vou ter 8 sobre 20. E aí, quando eu fizer a minha fração irredutível, eu vou chegar em 2/5, tá bom? Vou dividir por 4, divido 8 por 4, vai dar 12, 2. E divido 20 por 4, que vai dar 5, tá bom? Então, aí, ó, tanto do ímpar quanto do primo, nós já temos nossas respostinhas, tá bom? Agora que a gente já viu que era probabilidade, já vimos espaço amostral, possibilidades, tudinho, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos construir uma árvore de possibilidades ou a árvore de probabilidade, tá bom? Que é uma maneira de resolver situações e problemas envolvendo conteúdo de análise combinatória através de desenhos de diagramas, mostrando possíveis maneiras de permutar, de combinar determinados eventos. Eita, professora, falou, eu não entendi. Gente, a gente vai entender quando fizer o exemplo, tá bom? Não tem nada melhor para entender do que a gente praticar. Então, eu trouxe uma situação para você. Olha, eu tenho 2 amigos que eles estão jogando uma partida, que é Antônio e Bernardo. Uma partida de quê, professora? Qualquer jogo, tá? E o jogo acaba quando acontece uma das duas situações, tá? Ou acontece 4 partidas seguidas, ou quando um dos meninos ganha 2 vezes seguidas, tá bom? Então, tenho que prestar atenção nisso aí. Quando um dos meninos ganha 2 vezes seguidas, ou quando a gente tem 4 partidas, tá certo? Seguidas, assim. E aí, como o nome do menino é Antônio e o outro é Bernardo, eu vou usar a letra A e a letra B, tá bom? O A para Antônio e o B para Bernardo. Então, acompanha comigo aqui a árvore das possibilidades. Ó, eu disse que ia usar o A e o B, não foi? Pronto. O A de Antônio, o B de Bernardo. E aí, eles estão jogando. Acabou a partida. Quais são as possibilidades? Pode ser que Antônio ganhe, pode ser que Bernardo ganhe, certo? São as possibilidades da partida. E aí, para Bernardo também. Pode ser que Antônio ganhe e pode ser que o Bernardo ganhe, certo? Jogou, a gente não sabe o que aconteceu, mas, como possibilidade, pode ter Antônio ganhando, Bernardo ganhando. Antônio, Bernardo. Lembra que eu falei que a partida acaba, o jogo acaba, quando eles ganham 2 vezes seguidas ou quando fazem 4 jogadas. Então, veja, Antônio e Antônio. Antônio ganhou 2 vezes. Se ele ganhou 2 vezes, aqui já está ok. Essa árvore aqui, ó, acaba aqui, tá? Porque o que a gente chama de árvore é justamente esses tracinhos que vão se ramificando, tá bom? Como aqui ele não ganhou seguido e nem tem 4 partidas, aqui a gente vai continuar, tá bom? Aqui, ó, não está seguido, não está 2 vitórias seguidas e nem tem 4 jogadas. Então, a gente continua por aqui também. Já aqui, ó, ele ganhou 2 vezes seguida. Então, aqui acabou, tá bom?
BB. Bernardo, Bernardo. Acabou. Então, a gente vai continuar por aqui. E quais são as possibilidades? De Antônio ganhar e de Bernardo ganhar. Tá bom? Então, jogou de novo. Quais são as possibilidades? De Antônio ganhar e de Bernardo ganhar. E aí, agora, a gente vai analisar um desses ramos. Ó. Antônio, Bernardo, Antônio. Nesse ramo aqui, não teve 2 partidas que ele ganhou seguidas, nem teve 4 partidas. Ah, professora, mas ganhou aqui e ganhou aqui. Não importa, tá? Porque tem que ser seguida, tá? Então, por aqui ainda continua. Agora aqui, ó. Antônio, Bernardo, Bernardo. Então, BB. Então, aqui, ó, 2 partidas que ele ganhou seguida. Então, por aqui já acabou. Tá bom? Essa daqui de cima vai continuar. Essa daqui acabou. Bernardo, Antônio e Antônio. 2 vezes seguidas, acabou. Agora aqui, ó. Bernardo, Antônio, Bernardo. Como não são vitórias seguidas, então vai continuar. Tá bom? Aí agora a gente vai aqui. Pode ser que nessa partida ganhe ou Antônio ou Bernardo. Certo? Ou Antônio ou Bernardo. E na de baixo, a mesma coisa. Pode ser que ganhe Antônio, pode ser que ganhe o Bernardo. Tá? Agora a gente vai analisar. Vem aqui, ó. Antônio, Bernardo, Antônio, Antônio. 2 vezes seguidas ele ganhou. Aqui acabou. Agora vamos para de baixo. Antônio, Bernardo, Antônio, Bernardo. Não tem seguidas, mas tem o quê? 4 partidas jogadas. Se tem 4 partidas jogadas, o jogo já acabou. Então, aqui, independente se foi seguido ou não, o jogo acabou aqui, porque ou era 2 partidas seguidas que um deles ganhavam, ou eram 4 partidas que tinha que jogar. Tá bom? Agora, vamos lá. Bernardo, Antônio, Bernardo, Antônio. Não teve vitórias seguidas, mas teve as 4 partidas, né? Então, aqui acabou. Bernardo, Antônio, Bernardo e Antônio. E Bernardo de novo. Então, 2 vitórias seguidas de Bernardo. Então, o que aconteceu? O jogo acabou. Isso aqui que a gente fez é a árvore de possibilidades ou de probabilidades desses 2 meninos jogando. Tá, professor, e agora a gente faz o quê? A gente vai colocar aqui todas as nossas possibilidades. Vamos lá? Primeiro, Antônio, Antônio. Segundo, Antônio, Bernardo, Antônio e Bernardo. Depois, Antônio, Bernardo, Antônio, Bernardo. E agora, Antônio, Bernardo, Bernardo. Nós já fizemos para cá, essa da parte aqui. A gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ficou Bernardo, Antônio, Antônio. Depois, Bernardo, Antônio, Bernardo e Antônio. Depois, Bernardo, Antônio, Bernardo, Bernardo. E depois, Bernardo e Bernardo. Então, quantas possibilidades eu tenho? Quantas opções de partida, de final de partida eu vou ter? 8. Tá certo? Então, aí eu vou ter 8 opções de jogada para eles. Tá certo? Então, gente, ó. O que foi que nós estudamos hoje? Estudamos probabilidade, né? Entendemos o que é probabilidade. Fizemos a construção, né, da nossa árvore de possibilidades ou árvore da probabilidade. Tá bom? Tá com dúvida? Anota, leva lá para o seu professor, pergunta ou deixa aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Essas são as nossas referências de hoje e essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula.